Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Bandida, a número 1. Vamos lá? Mais um filme nacional que vai chegar aos cinemas e esse também retratando um pouco da história da criminalidade e do tráfico nos morros do Rio de Janeiro. Aos 9 anos, Rebeca é vendida por sua avó para o bicheiro que comandava a Rocinha. Disputada por bicheiros e traficantes, a comunidade passa por mudanças de poder. Rebeca vira mulher do traficante-chefe e, com a morte do parceiro, sua sucessora. A eletrizante trajetória do crime, violência, drogas e amor de uma mulher chefe do tráfico na Rocinha do Rio de Janeiro dos anos de 1980. Então o filme começa aí mostrando na década de 80 a história da Rebeca, que ela era filha de uma doméstica e essa doméstica trabalhava numa casa de ricos e um dia ela aprontou uma confusãozinha lá na casa desses ricos, a mãe sempre levava ela para o trabalho e acabou que a patroa falou que não queria mais criança, que ela levasse a filha dela para o trabalho. Por conta disso, a mãe acaba abandonando Rebeca dentro de casa e acaba indo morar nessa casa desses ricos para cuidar do filho deles. E então, Rebeca é totalmente abandonada e a avó dela, por parte de pai, ela joga e ela perde muito dinheiro na jogatina e por conta disso ela resolve vender a Rebeca, que é uma criança, para o bicheiro da Rocinha. Ela é uma criança muito esperta, acaba aí tramando, conseguindo fugir, eis que ela se torna a queridinha desse bicheiro e acaba indo trabalhar para ele. Só que na verdade ela vai estudar, ela vai viver a vida dela, só que o bicheiro cobra por essa estadia, por essa criação que ele dá para ela, então ela é obrigada a trabalhar para ele. E o tempo vai se passando até que esse bicheiro acaba morrendo por um conflito entre gangues aí, traficantes, e a Rebeca acaba tomando conta do sistema aí do tráfico. E aqui eu acho que o filme mostra mais uma vez aí que o homem é produto do meio. No caso da Rebeca, ela meio que teve que ser obrigada a trabalhar no tráfico, ela teve que fazer o que ela fez para sobreviver. Porque como ela foi vendida pela sua avó, ela não tinha o que fazer, então ela teve que trabalhar para esse bicheiro, teve que comandar esse tráfico, porque senão, né, provavelmente ela ia morrer. E ela passou por situações bem difíceis por conta disso, essa briga de, né, quem vai comandar aí a Rocinha, quem é o mais poderoso. Então o filme mostra isso o tempo todo, que as pessoas que estão ali dentro, elas estão querendo sobreviver. Então muitas vezes elas têm que trabalhar com isso. Só que eu acho que o filme acabou romantizando um pouco essa questão, porque a gente tem dois lados na vida, né? O lado certo e o errado. E a gente pensa assim que entende que essas pessoas que estão ali no morro, que estão ali na favela, elas têm que sobreviver e muitas vezes elas têm que fazer isso, né? Tem que ser laranja, tem que vender droga, mas eu penso também que as coisas poderiam ser diferentes, não sei, né? Eu não vivo essa realidade, então eu não posso julgar quem está ali dentro, mas a gente vê também a questão que a polícia é conivente com tudo, inclusive na década de 80, a polícia que vendia as drogas para esses traficantes, então é uma história muito pesada, assim, para a gente parar para analisar, né, porque a gente pensa que a polícia tá para proteger as pessoas, o cidadão, e na verdade ela tá ajudando a piorar a situação, né, dessas crianças, dessas famílias que estão ali na Rocinha. Então, tirando essa questão desse aspecto da romantização, eu acho que tem horas assim que não precisava ter romantizado. Eu entendo que a história dela realmente é uma história difícil, é uma história de superação, de limites, de força, mas poderia ter sido feita de outro jeito. E a gente não sabe realmente, né, se é verdade, se não. Ele é baseado no livro da Raquel de Oliveira, que é essa traficante número 1. Então, eles só mudaram o nome, né? Colocaram como Rebeca no filme. Então, a gente não sabe realmente o que é verdade que ela conta nesse livro, o que foi passado para o filme, mas eu achei isso.
E a questão deles tentarem brincar com essa coisa dos anos 80, então quiseram trazer trechos dessa época, uma jogada de câmera para tentar diferenciar, eu achei que atrapalhou um pouco, ficou um pouco enjoativo, um pouco difícil ali o filme, mas de resto eu acho que é um filme muito interessante, até para a gente poder conhecer um pouco disso, né, como é que funciona aí essa questão das pessoas ali no morro, que estão ali com a vida, estão ali entre a vida e a morte, passam por necessidades, por dificuldades, e são obrigadas a viver em função desses traficantes, né, abaixar a cabeça para eles como se eles fossem os reis ali dentro. E realmente, assim, o que eu sei é que muitos traficantes ajudam realmente a favela, então muita gente vive à mercê deles, e é uma história bem difícil, bem complicada, e que realmente tem que ser dita, tem que ser mostrada na televisão, tem que ser mostrada nos filmes, para a gente poder conhecer um pouco dessa realidade desse pessoal que mora nas favelas. O filme é como se fosse a Rebeca contando a história dela, então ela está gravando uma fita cassete para contar um pouco da história dela, o porquê ela era assim, por que ela matou aos 15 anos de idade, por que ela virou traficante. Então ela vai narrando essa história, ela é a própria narradora, ela narra a sua própria história, e aí ela vai contando e a gente vai acompanhando esses trechos da vida dela, desde quando ela foi vendida pelo bicheiro até uma certa parte ali do filme. Ela está viva até hoje, ela conseguiu sobreviver, e a gente fica nessa dúvida aí no filme, né, se ela vai sobreviver ou não, mas na vida real ainda está aí, e ela conta essa história e participou, né, dessa produção aí, e ela fala que se emocionou muito ao ver o filme, que conta a história dela, de todo esse processo que ela passou, e psicologicamente falando, né, deve ser muito difícil ter uma vida assim, você pensar que você poderia estar estudando, trabalhando, constituindo família, e ela simplesmente teve que virar uma traficante, vender drogas, tem aí essa questão de você não sabe se vai estar viva amanhã, tem que trabalhar ali e correndo o risco de levar um tiro na cabeça a qualquer momento, vivendo com pessoas extremamente perigosas, pesadas. Então é um filme que mexe muito com essa questão do emocional, com a questão do psicológico, e é interessante nesse aspecto. A atriz que faz o papel da Rebeca, que é a Maria Bomani, eu acho que ela entrega bem um papel, sim. Ela consegue trazer o que é preciso para esse papel de uma mulher em conflito, uma mulher que tenta viver um grande amor, que tenta sobreviver a qualquer custo e que usa, né, da sua esperteza e da sua inteligência para tentar driblar os traficantes, para tentar sobreviver e continuar a vida dela. Então, acho que a atriz conseguiu trazer isso bem aqui pra gente. E alguns atores eu achei que foram aí bem fracos mesmo, bem coadjuvantezinhos, bem ruinzinhos, mas no geral é um filme bom, é um filme que envolve, porque a gente fica pensando o que vai acontecer, quais as cenas dos próximos capítulos, então é um filme que sim, realmente envolve a gente, né, nessa teia, nesse jogo aí do tráfico. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Para quem gosta de filme nacional, Bandida a número 1 vai estrear essa semana nos cinemas, e ele traz essa premissa interessante, como eu falei, né, sobre essa questão do tráfico, para a gente poder conhecer um pouco de como era na década de 80, como funcionava, como os traficantes trabalhavam, quem estava do lado, né, a gente saber que a própria polícia estava ali ajudando, essa questão de tentar sobreviver a qualquer custo, brigas de quem tem poder ali dentro. Então é um filme interessante para trazer essa realidade para a gente poder conhecer um pouco e poder se emocionar e ficar triste ao mesmo tempo, de saber que essa realidade existe, que infelizmente é dessa forma e que não tem muito o que fazer, né? Bandida, a número 1, estreia dia 20 de junho nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Bandida, a número 1, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!